O assunto segurança, ele afeta a vida de todo o cidadão. E para falar sobre esse assunto, o Pod da Região recebe hoje o capitão Caio Siqueira. Ele que é da companhia da Polícia Militar aqui de Ferraz de Vasconcelos. Capitão Caio, seja bem-vindo. Oi, Sandra, obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite. Capitão, queria que o senhor falasse para a gente como é que está a situação da segurança pública aqui em Ferraz de Vasconcelos. Os últimos indicadores, eles apontam que houve uma queda nos índices de criminalidade, de homicídios, de assaltos, né? Mas eu queria que o senhor desse essa projeção, esse panorama aqui para nós. Legal, desde o começo do ano para cá a gente tem visto uma redução no número de roubos a pessoas e no número de crimes relacionados a veículos, por exemplo, furto e roubo de veículos. Então a gente vê uma redução desde o começo do ano. Eu entendo que assim, o trabalho da polícia ele tem sido eficaz e o trabalho integrado com a Guarda Municipal, a Polícia Civil e o trânsito aqui tem nos ajudado muito nesse sentido. Hoje nós temos o monitoramento, o Monitora Ferraz, e o Monitora nós temos policiais militares, policiais, guardas municipais e agentes do trânsito, e eles meio que formaram um grupo deles, assim, no sentido de todo mundo trabalhando com a mesma motivação. Então é legal quando eles pegam, por exemplo, um carro, um veículo que foi roubado em qualquer cidade, seja do Alto Tietê ou do estado. Assim que ele passa, ele entra em Ferraz, ele consegue, a câmera capta pela placa, identifica, o nosso sistema detecta, ele está interligado em todo o estado. Então, esses indivíduos geralmente utilizam veículos roubados ou furtados para praticarem crimes aqui, para não utilizar o próprio veículo. Então, quando eles entram em Ferraz, a gente identifica e começa o patrulhamento já com vistas a esses veículos. Então, tem sido muito efetivo. Para você ter uma ideia, nós tivemos 22 pessoas presas em flagrante no mês passado e 6 delas foram presas graças ao monitoramento. Então, tem quase um quarto da nossa produtividade é devido a esse time do monitoramento que está interligado tanto com a guarda quanto com a polícia militar via rede de rádio. Então a informação ela flui muito mais rápido hoje. Então isso tem nos ajudado bastante. A cidade hoje tem mais ou menos umas 100 câmeras espalhadas, né? Isso só as câmeras que são do Monitora Ferraz. E é uma tecnologia um pouco invisível, porque esses dados, por exemplo, de carros que são localizados aqui no município, que de repente foram roubados em outras localidades, às vezes para o ferrazense ele é um pouco imperceptível, né? Mas ele entra aí no radar de ações da Polícia Militar. Sim, e até os veículos que são furtados aqui dentro, a partir do momento que a gente sabe, que a gente tem a notícia, a informação do que o crime aconteceu, essa informação passa no monitoramento, o monitoramento registra, se ainda não foi registrado via 190, ele registra nas câmeras e vê qual a câmera que ele saiu. Geralmente a gente tem algumas rotas de fuga e essas rotas de fuga são monitoradas 24 horas por dia. E aí o policial sabe qual o sentido ele tomou e como a gente tem a interligação com todas as cidades ao redor, via rede de rádio, a gente informa São Paulo passa para a região limítrofe falando, olha, esse veículo foi furtado em Ferraz e eles começam a fazer o patrulhamento lá também. Então é importante saber para onde esse veículo foi. E é por isso que a gente tem câmeras tanto speeddome, que são aquelas câmeras em que o policial ou o guarda, eles olham a câmera, identificam se está tendo um crime, e também tem as câmeras que identificam placas. As duas integradas, elas são perfeitas para a redução da criminalidade. Agora, capitão, para e para o morador comum, né? A gente hoje, com o avanço da tecnologia, colocar câmeras de monitoramento tem ficado mais barato, né? A gente tem várias opções no mercado. Isso, ele é um fator que consegue afugentar um pouquinho a questão de um assalto, um furto, uma entrada em casa. Para aquele cidadão comum, vale a pena colocar uma câmera? Sim, vale muito a pena. Inicialmente o furto, principalmente o furto à residência, é um crime de oportunidade. Quanto mais fácil tiver para o agressor, ele vai escolher entre duas casas, uma que tem câmera e outra que não tem, ele vai tentar na câmera que não tem.
né? Então, só de estar presente a câmera já inibe, né? Então é uma função preventiva. Agora, se houve o furto dentro da residência, essa câmera é importante para identificar características dos indivíduos para que a gente possa tentar, com uma investigação posterior ou com o patrulhamento da polícia posterior, conseguir fazer a prisão desse indivíduo. Apesar da polícia militar ela ser uma polícia de ronda, de ação mais efetiva, essa parte de investigação ela também acontece? Não, nós temos uma divisão muito específica na Constituição Federal, né, que a parte de investigação ela é da Polícia Civil. Uhum. Só que a apresentação, por exemplo, se alguém tem uma casa furtada e liga 190, a viatura vai lá, pega as informações e transmite à Polícia Civil. Então esse fluxo é importante. E se houver câmeras, imagens, essas imagens também podem ser passadas para a Polícia Civil e aí que eles fazem a investigação. A questão do registro do boletim de ocorrência, né? Ou seja, para fazer com que essa informação de um crime, de um delito, chegue até as autoridades, que é via boletim de ocorrência. Né? Não tem jeito, a gente tem opções de boletins eletrônicos, né, feito via internet, mas ela ainda assim é o único mecanismo e é necessário que se faça. É muito importante, porque hoje a polícia ela trabalha com dados, né, data-driven, então você pega aqueles dados, você plota esses dados no mapa de Ferraz, por exemplo, e você identifica pontos mais frágeis, pontos onde está tendo mais furto, por exemplo, e aí a gente começa a alocar viaturas para aquela região para coibir furtos futuros. Dentro desse mapeamento que vocês fazem entre a região central e a região de bairros aí mais periféricos, mais que fazem limite com cidades vizinhas, esses bairros mais afastados, eles registram mais ocorrências do que o centro? É possível fazer aí esse comparativo? O centro registra mais. Eles registram mais porque muito dos furtos acontecem por vezes dentro da estação. Né? Então, todos os furtos dentro da estação, que são por munícipes de Ferraz, um furto de celular, por exemplo, você não consegue identificar o ponto exato, o momento exato que foi furtado. Então, todos os ferrazenses fazem aqui. Então, a gente vê uma mancha perto do centro, às vezes por causa disso. Então a gente percebe que tem muitos furtos dentro da estação. E assim, por ter uma movimentação maior, né, então a gente percebe que tem uma quantidade de furto principalmente na região central. Seja no interior de comércio, né, seja por pessoas que estão utilizando os comércios ou até mesmo na rua, porque o fluxo de pessoas é maior. E aí contribui para essa oportunidade aí aparecer. Sim, com certeza. E é por isso que, como a gente aloca viaturas de acordo com os crimes, a gente tem às vezes as pessoas não veem a viatura passando na sua casa, né? E dá a impressão que está largado, né? Só que eles não percebem que a gente tem que colocar aonde tem mais furto, então furto ou roubos. Então hoje a gente tem uma característica diferenciada em Ferraz. Então a gente tem furtos no centro, né, na região central, e nas áreas mais periféricas a gente tem roubos, né, principalmente roubo a pessoas. Então a gente aloca de acordo com a faixa de horário com características diferentes. Então o centro, o policial, ele sabe que o centro, os olhos deles têm que estar treinados para furto. E na região mais periférica, os olhos deles têm que estar mais focados nos roubos. Capitão, queria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo a diferença entre o furto e o roubo. O furto e o roubo, a única diferença é a violência contra a pessoa. Né? Então, se você tem um celular furtado, teoricamente não houve violência contra você, contra a pessoa. E o roubo, sim. O roubo, ele utiliza uma arma, ou até a voz, ou simular estar armado. Então, ele tem uma agressão pessoal, é uma agressão contra a pessoa. Então, quando tem agressão à pessoa, é roubo. Quando não tem agressão à pessoa, é furto. E aí eu queria que a gente falasse também de um projeto que foi agora recentemente, aconteceu uma parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos, que é um projeto relacionado ao bullying nas escolas. O bullying, ele é um assunto que ele tem ganhado destaque, né? Aliás, ele é um assunto, um velho conhecido de todos, né? Mas ele tem ganhado destaque principalmente quando se fala em situações mais graves relacionadas às escolas. E também alguns atentados
que aconteceram no Brasil e fora também, quando se identificado o autor do atentado. Em algumas situações, não em todas, mas em algumas delas, eles tinham histórico de terem sido vítimas de bullying na escola. Não que se justifique, mas é um assunto que ele merece atenção, né, capitão? Com certeza. O bullying, ele é um assunto multidisciplinar, né? Não envolve só a polícia. E é por isso que começou, esse projeto começou com a Secretaria da Saúde Municipal. Então, psicólogos e assistentes de saúde foram às escolas conversar com os alunos, para tentar ver essa parte mais psicológica. E agora que o ProERD ele terminou um ciclo de curso, a gente vai começar com palestras nas escolas, começar do 6º ao 9º ano, o fundamental, para a gente ver se a gente consegue reduzir, conscientizar as crianças, né, os adolescentes, que a forma como você trata a outra pessoa vai influenciar como você é tratado. Então a gente vai tentar fazer esse projeto e tentar pegar todas as 3 escolas que tem fundamental do 6º ao 9º ano em Ferraz de Vasconcelos. E aí o objetivo de vocês é colocar isso num campo de consciência, mas e também chamar a responsabilidade desses... São crianças ainda, né? Crianças, pré-adolescentes, aí para que até esse assunto consiga inclusive chegar dentro de casa, porque muitas das vezes o primeiro bullying acaba sofrendo com os parentes, com os familiares, quando colocam apelidos na criança, e aquilo vira uma cultura, né? Sim, com certeza. E isso está muito relacionado com o ProERD, né? O ProERD, o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, ele tem, na 8ª aula do ProERD, são 10 aulas, e na 8ª aula eles falam especificamente de bullying, né? Então, o aluno ele tem a conscientização e realmente ele leva para dentro de casa e tenta conscientizar, ele acaba mudando o ambiente dele. Isso a gente vê, é um trabalho de formiguinha, um trabalho de longo prazo, a gente consegue ver reflexos daqui a algum tempo. E a gente, quando toca nesse que é um assunto sensível, mas que quando a gente coloca, por exemplo, a polícia militar em cena com profissionais capacitados e deslocam esses profissionais para dentro da sala de aula, a gente tem uma dimensão de quão importante é falar no respeito. Porque hoje pode ser um problema apenas que as pessoas possam considerar apenas um problema de sala de aula, mas isso tem resultado na sociedade, né? Com certeza. É um trabalho preventivo, prevenção primária, que a gente fala, onde o crime realmente não aconteceu, uma agressão, um xingamento ainda não aconteceu, e a gente realmente faz o trabalho para que isso não aconteça ou reduza ao longo do tempo. E você acha que aí vai ser uma ajuda, um auxílio a mais para os professores que ficam sobrecarregados, né, com tantos assuntos, com tanta diversidade para se trabalhar, porque o professor ele não trabalha só com o conteúdo pedagógico ali, né? Essa sinergia e essa parceria vem a somar esforços? Com certeza, com certeza. A gente é um parceiro, né? Os policiais são parceiros dos professores aí, até para dividir um pouco o fardo da educação. Querendo ou não, hoje em dia pode-se dizer que são educadores, né? Porque a escola ela acaba suprindo a necessidade da educação que por vezes a criança não teve em casa, né? Então a polícia está lá realmente para somar e tá junto com o professor para tentar trazer crianças melhores para o futuro. Tá certo. Gente, nós tivemos um bate-papo aqui com o capitão Caio Siqueira, ele que chefia aqui a companhia da Polícia Militar em Ferraz de Vasconcelos. Nós falamos sobre a criminalidade aqui no município e essa parceria importante que vai levar conscientização sobre o bullying nas escolas de Ferraz. Capitão, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, estou à disposição. Gente, você curtiu aqui mais um pod da região. Se esse assunto for interessante para você, compartilha, comenta aqui também que a gente quer saber muito a sua opinião. Portal da Região, a notícia que você precisa.